Boa noite, irmãos. Uma musiquinha aqui de fundo. Estaremos meditando um pouco na palavra de Deus. Nesse momento, palavra de fé. Esperando aos poucos os irmãos estarem acessando. Aos poucos os irmãos estão chegando aí. Estamos chegando ao som dessa bela canção da Nívia Soares, Em Tua Presença. Devemos entrar em um momento de adoração, em um momento de reflexão, louvando e exaltando o nome do nosso Deus por intermédio desse louvor. Da Filadélfia está assistindo, meu pai aí, pastor presente aqui conosco. Um abraço, pai, saudades. Esperando o pessoal acessar. Está chegando mais gente aí. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente fica aqui ao som dessa linda canção, aguardando o pessoal e já refletindo na palavra de Deus através desse lindo cântico. Estamos aí com as ações, o pessoal está chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai adorar Deus através desse cântico da Nívia Soares, Em Tua Presença. Pastor João Gerson já está aí conosco. Pastor Gerson, Pastor Olair, meu pai. Que bom estarmos aqui juntos. Vamos juntos, meu pastor. Aguardando o pessoal chegar. Estamos aí já subindo. 6 visualizações. Você que está acessando, já acabou de acessar o vídeo. Compartilhe o vídeo. Nesse exato momento já esteja compartilhando para que mais pessoas venham a ter acesso a esse momento tão precioso que estaremos compartilhando, refletindo na palavra do nosso Todo-Poderoso. Já esteja compartilhando esse vídeo. Se todos nós compartilharmos, nós vamos estar em um bom número aqui, meditando na palavra de Deus. Enquanto isso, nós estamos aqui. A música Em Tua Presença.
Minha mãe acabou de acessar aí. Saudade. Kézia Medeiros, Metia Kézia acabou de compartilhar o vídeo. Manuel Neto, meu grande amigo Manuel Neto, saudades, meu amigo. Você que está tendo acesso a esse vídeo, esteja compartilhando para que mais pessoas venham ter acesso nesse momento de reflexão, de palavra de fé. Nós aqui da Igreja Batista Liberdade, todos os dias, às 19 horas, temos um momento de palavra com fé. Todos os dias com um determinado seminarista ou pastor da nossa igreja. Hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui compartilhando a palavra de fé da Igreja Batista Liberdade do DF, aqui em Águas Claras. Boa noite, Rebeca, acabou de acessar aí também. Estamos com 11 pessoas aqui presentes, esperar mais alguns minutos para nós estarmos fazendo uma oração. Enquanto isso, esteja compartilhando esse vídeo para que mais pessoas estejam aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. Enquanto isso, vamos adorando a Deus através dessa canção. Preste atenção na letra dessa canção, uma letra muito linda, que reflete grandes coisas que Deus ele faz em nossas vidas. Grandes coisas no que concerne ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nilcemar Júnior, seja bem-vindo. Maria Aparecida, seja bem-vinda. Nilcemar, boa noite, meu amigo, Deus te abençoe. Enquanto a gente vai ouvindo essa canção, esteja já aí no comentário deixando seu pedido de oração. Nós vamos iniciar esse momento de reflexão da palavra de Deus, fazendo uma oração. E nessa oração nós estaremos levando ao nosso Deus todos os pedidos, todos os agradecimentos que vocês estarão fazendo. Então, enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, escutando essa canção, já esteja nesse momento aí no comentário, digitando o seu pedido de oração, seu agradecimento, qual é o seu pedido especial, que nós estaremos orando. Compartilhe o vídeo também, pois compartilhando o vídeo nesse exato momento, mais pessoas vão ter acesso aqui à palavra de reflexão. Meu querido pastor Edivan, seja bem-vindo, pastorzão. O pessoal vai chegando. Escute essa bela canção, preste atenção nessa letra dessa canção que é muito linda. Já esteja aí deixando o seu pedido de oração. Se você tem algum pedido de oração especial pela sua família, por alguma pessoa conhecida, escreva aí nos comentários qual é o seu pedido de oração, que nós estaremos colocando diante de Deus. Seja bem-vindo. Geni Gonçalves, a irmã Neide acabaram de compartilhar esse vídeo. Compartilhe o vídeo também para que mais pessoas estejam aqui presentes conosco. Nós já vamos iniciar aqui fazendo uma oração. Enquanto a gente aguarda o pessoal chegar ao som dessa linda canção. E já esteja aí, coloque nos comentários o seu pedido de oração,
Todos nós temos diversos pedidos para fazer ao nosso Deus. Entretanto, muito mais do que pedirmos, nós temos que agradecer, pois só o fato de nós estarmos aqui na presença de Deus, respirando, o fato dele ter nos concedido mais um dia de vida, já é o maior agradecimento que nós podemos fazer a Ele. Então coloque aí nos comentários, digite seu agradecimento, A Leila, boa noite. A Leila está aí conosco, a irmã Leila acabou de entrar. Lilene Kassab, seja bem-vinda, Lilene, saudade. Estaremos aqui meditando na palavra de Deus. A gente aqui da Igreja Batista Liberdade, em Águas Claras DF, todos os dias, 19 horas, com a palavra de fé, onde um determinado seminarista ou pastor, todos os dias está aqui dando uma palavra de fé. Então você que está aí presente conosco, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ter acesso a essa palavra de fé, esse momento de reflexão que estaremos tendo em alguns minutos, esse momento tão precioso, que apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos muito perto mesmo espiritualmente. Você que está chegando, esteja digitando aí seu pedido de oração, seu agradecimento, que nós estaremos orando, colocando diante do nosso Deus. As 21 pessoas, mais alguns minutinhos nós já. Enquanto isso, para mais pessoas. E também, enquanto isso, digita aí seu pedido de oração, seu agradecimento. Aqui, na presença de Deus. Maria Aparecida acabou de fazer o seu pedido pela sua vida espiritual. Nós estaremos orando, irmã Aparecida, pela sua vida, pela vida da sua... E especificamente pela sua vida espiritual, como Deus continuar fortalecendo a sua vida. Mais algum irmão aí que tem algum pedido de oração, agradecimento, digita aí nos comentários. Que nós vamos já colocar diante do altar de Deus. Alfa Rastreamentos acabou de compartilhar o nosso vídeo. Esteja compartilhando o vídeo aí para mais pessoas estar aqui junto conosco. É um privilégio muito grande estarmos reunidos na presença de Deus. Certa vez, quando Jesus estava aqui na terra, Ele que é o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, há 2 anos atrás, Ele disse assim, isso está registrado lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus disse, que na onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O texto, ele é bem claro a dizer, esse onde indica um templo religioso, esse onde indica um lugar de estudo, lugar de trabalho, indica também as nossas casas. Esse momento que nós temos passado, que não tem sido fácil, do Covid-19, nós temos estado em casa. Entretanto, a palavra de Deus nos diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. E pode ter certeza que Jesus se faz presente aqui neste momento, pois ele prometeu isso. Nós estamos aqui em mais de 3 pessoas, em torno de 18 pessoas, mais pessoas aí estão chegando para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Vou esperar mais um minutinho, já fazendo uma oração. Após a oração estaremos refletindo na palavra do Senhor. Então você que chegou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ter acesso a esse momento de reflexão. Esteja também colocando aí nos comentários o seu pedido de oração. Estamos aqui no momento da palavra de fé da Igreja Batista Liberdade do DF. Nosso pastorzão Gerson, que esteve aí escalando todos os seminaristas da igreja, pastores, para todos os dias estarmos aqui trazendo uma palavra de fé para a nossa igreja e as demais pessoas que estão assistindo, estarão assistindo aí ao vivo.
Boa noite, Vânia, acabou de entrar. Boa noite, Rosânia. Meus irmãos, vamos fazer uma oração para dar início a esse momento tão precioso que nós estamos tendo aqui. A irmã Maria Aparecida já fez o pedido dela aqui pela sua vida espiritual. Se você tem algum pedido, já faça o seu pedido agora rapidamente, que nós estaremos orando. Faça o seu pedido, que nós vamos os olhos, abaixar sua cabeça. Nós estaremos levando o nosso pensamento a Deus, estaremos falando com o nosso Deus e colocando os nossos pedidos, os nossos anseios diante a presença dele. Então feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Nesse momento, todos os seus pedidos, tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem enfrentado, todos os seus sonhos, todas as suas dificuldades, todos os agradecimentos que você tem para agradecer ao nosso Deus. Neste momento, faça uma oração e diga para Deus: ó Deus, eu sou grato ao Senhor por estar vivo, eu sou grato ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor me concedeu. Declare a Ele tudo aquilo que vem do mais profundo do seu ser. Ó Deus Todo-Poderoso, continuando em Tua presença, nós agradecemos a Ti por esse privilégio tão grande e maravilhoso que o Senhor nos concede nessa noite, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Eu venho agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que está presente agora aqui ao vivo, nas últimas notícias da liberdade, no Facebook da nossa igreja, nesse momento que nós estaremos tendo de reflexão da Tua palavra, ó Pai. O Senhor sabe um tempo difícil, um momento que não tem sido fácil. Entretanto, Pai, nós sabemos que o Senhor tem estado conosco, pois o Senhor, antes de ascender aos céus, o Senhor disse que estaria conosco, ó Pai. O Senhor disse, ó Pai, que sempre estaria conosco, que nós cremos que o Senhor está conosco. Eu agradeço a Ti pela vida de cada pessoa que está aqui conosco, essa vida da Rosânia, que está pedindo a Ti pela sua família, que Deus possa cuidar e proteger a família dela, o Márcio, que está trabalhando. E eu coloco na Tua presença a vida da Rosana, Pai, que o Senhor continue a abençoar a sua vida, fortalecer sua vida espiritual, protege ela, abençoe também o Márcio no seu emprego, ó Pai. A irmã também, Maria Aparecida, esteve pedindo ao Senhor, fazendo como pedido de oração pela sua vida espiritual, que o Senhor continue a fortalecer a vida da irmã Aparecida. E eu intercedo a Ti especificamente pela vida de cada pessoa que está aqui presente conosco ao vivo. O Senhor sabe cada pedido, cada intercessão, cada anseio que cada um tem, que o Senhor esteja respondendo tudo conforme Teu querer e a Tua vontade. Pois conforme declara a Tua palavra, a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa oração que eu te faço e te agradeço, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós estaremos fazendo uma reflexão num texto muito importante da Palavra de Deus, que se encontra em Atos, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 26. Se você está com sua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí perto de você, esteja abrindo ela nesse exato momento. Em Atos capítulo 16, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 26. Atos capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: Vendo os seus senhores que se lhe desfigurava a esperança do lucro, agarrando-se em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com. Este, recebendo tal ordem, cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. O versículo que nós estaremos frisando aqui, preste atenção, ele diz assim, ao versículo 25: Por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Todo-Poderoso, continuando em Tua presença, nós rogamos ao Senhor um momento tão especial que estaremos refletindo em Tua palavra. Eu peço a Ti para que, em nome de Jesus, não seja eu falando, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar através dos meus lábios. Eu rogo ao Senhor para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite, nessa palavra com fé, e possamos sair daqui edificados, pois a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra, ó Pai, nos influencia, a Tua palavra nos concede esperança, para que venhamos continuar de pé nesse momento difícil que nós temos enfrentado. Essa oração que eu te faço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós acabamos de meditar em um texto que relata sobre a história do tão conhecido apóstolo Paulo, o momento que ele foi preso injustamente. Entretanto, antes do texto chegar aqui, no versículo 19, que nós lemos até o versículo 26, é muito preponderante nós nos atermos ao contexto desse texto. O contexto desse texto que vai nos mostrar que o apóstolo Paulo, ele vivia pregando, ele vivia fazendo as suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo, ele fez uma viagem missionária para levar o reino de Deus. E essa cidade que ele foi fazer a sua viagem missionária para levar nosso Senhor, chamada Filipos. E lembrando que Filipos foi a primeira cidade da Europa que o apóstolo Paulo evangelizou, que o apóstolo Paulo pregou a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo chegou ali na cidade de Filipos, que foi a primeira cidade da Europa evangelizada, a primeira cidade que o cristianismo chegou, as boas novas de Cristo Jesus chegou sobre aquele país, sobre especificamente a cidade de Filipos, que foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. O apóstolo Paulo, ele chegou naquela cidade, a primeira coisa que fez foi procurar um lugar para orar. O apóstolo Paulo, ele teve como objetivo, antes de começar a evangelizar, a procurar um lugar para orar. Ao chegar no seu lugar de oração, o versículo vai dizer assim, que ele encontrou determinadas mulheres, uma se chamava Lídia. Ele pregou o evangelho para aquela mulher, ela se converteu, se rendeu aos pés de Cristo. Após o apóstolo Paulo ter orado nesse lugar de oração, ter evangelizado e ganhado Lídia para Jesus, nós podemos perceber que até aqui, antes do versículo chegar ao versículo 19 que nós lemos, percebemos que o apóstolo Paulo ele estava vivendo um momento de bonança em sua vida, um momento onde tudo estava correndo bem, um momento onde todas as coisas estavam dando certo. Ele vinha pregando a palavra de Deus, já tinha ido a diversos lugares, e até então, nesse determinado dia que ele chegou em Filipos, tudo estava dando certo. E o texto continua e vai nos dizer que o apóstolo Paulo, após ele ter evangelizado Lídia, ele estava caminhando e do nada apareceu uma mulher que tinha um espírito adivinhador. Essa mulher que tinha um espírito adivinhador, que estava ali possessa pelo inimigo, ela começou a falar diversas coisas para Paulo. Vocês que clamam, que falam a respeito do Filho de Deus. Até que o apóstolo Paulo não aguentou. Possessa por esse espírito adivinhador. Então o apóstolo Paulo ele expulsou aquele espírito adivinhador daquela mulher. E após o apóstolo Paulo ter expulsado aquele espírito adivinhador daquela mulher, ocorreu um grande problema. E qual foi o problema? O problema foi que essa mulher, ela lucravam com tudo aquilo que essa mulher adivinhava. Essa mulher, ela possuía um espírito adivinhador que ela adivinhava muitas coisas. E além dessa mulher adivinhar muitas coisas, havia pessoas que estavam acima dela, que ganhavam dinheiro com tudo isso, com adivinhações que essa mulher fazia. Então, ao apóstolo Paulo expulsar o espírito dessa mulher, essa mulher automaticamente parou de adivinhar as coisas. E aí que o apóstolo Paulo
ele que estava passando por um momento tão bom em sua vida, ele vai entrar em um momento de aflição, em um momento de dificuldade, pois aos donos dessa mulher, ou poderíamos dizer os patrões da mulher, sabendo que ela não ia lucrar mais, porque o apóstolo Paulo, o espírito adivinhador daquela mulher, automaticamente os homens já retrucaram o apóstolo Paulo e fizeram que o apóstolo Paulo viesse ser açoitado. Aqueles homens, as autoridades daquela cidade ficaram tão indignados que primeiro eles começaram a açoitar o apóstolo Paulo e após disso fizeram que o apóstolo Paulo viesse ir para a prisão. E chegando lá na prisão, o apóstolo Paulo está passando por esse momento tão conturbado, esse momento de muita aflição, de muita dificuldade, de muita dor, pois antes dele chegar na prisão, ele já foi açoitado, ele já tinha apanhado por causa do reino de Deus. E ao chegar ali na prisão, o versículo 25 vai nos dizer assim que por volta da meia-noite, preste atenção, o apóstolo Paulo estava vivendo um momento de luta, um momento de dor, mas o texto vai nos dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Meus irmãos, esse versículo é um versículo maravilhoso. E nessa história nós podemos aprender muito com Paulo. Nós estamos vivendo uma época onde tudo estava dando certo, tudo até então aparentemente estava tranquilo. Nós viramos o ano de 2019 para o ano de 2020, todos esperançosos, orando diante de Deus. Passamos o culto da virada, dizendo assim: esse ano de 2020 vai ser, esse ano de 2020 vai ser isso, aquilo. Nós estávamos vivendo um momento de bonança, um momento feliz. E quando menos nós esperamos, vem esse vírus que surge, o Covid-19 ali, no final de dezembro, em Wuhan, na China, e depois aquele vírus começa a se espalhar. E nós estamos aqui hoje, em março, nessa pandemia que tem acontecido, a pandemia global, e todos nós fomos obrigados a estarmos em nossas casas, fomos obrigados a estarmos distante uns dos outros. E analisando a história de Paulo, nós podemos ver que a mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. É claro que com o apóstolo Paulo não aconteceu um Covid-19, mas aconteceu uma aflição que veio do nada, uma tribulação, uma dificuldade que surgiu do nada. Pois antes do apóstolo Paulo pregar o evangelho, depois que ele pregou o evangelho, ele para Lídia, ela se converteu. Após ele expulsar o espírito adivinhador daquela mulher, o apóstolo Paulo foi açoitado, do nada ele foi açoitado, ele estava passando um momento tão bom, do nada ele foi açoitado e ele foi para a prisão injustamente. E nos dias exatamente o que está acontecendo. Esse vírus, nós estamos vivendo um momento de bonança, um momento feliz, e esse vírus surgiu e nos pegou de surpresa, assim como também o apóstolo Paulo, a aflição e a tribulação e a dificuldade que surgiu no momento da vida dele o pegou de surpresa. Entretanto, nós vamos ver que a vida de apóstolo Paulo e a atitude e a ação que ele teve para com Deus em meio ao momento de aflição, de dor e de angústia que ele estava passando, foi algo muito exemplar que nós devemos seguir. Mesmo o apóstolo Paulo tendo saído do momento do estado feliz, do estado bom, de bonança, indo para o momento ruim, indo para a prisão injustamente, um lugar para ele estar. A palavra de Deus vai nos dizer que por volta da meia-noite, Paulo, ele não questionou a Deus, mas Paulo orou e cantou louvores. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Que mesmo que nós devemos estar passando esse momento de sofrimento, esse momento que nós devemos ficar em casa, esse momento que não tem sido fácil, nós não devemos questionar a Deus. Pelo contrário, nós devemos louvar a Deus, nós devemos agradecer a Deus. E nós devemos entender que tudo que Deus faz é com propósito. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 16, versículo 4 vai dizer que tudo que Deus faz é com propósito. A palavra de Deus também vai nos dizer lá em João capítulo 13, versículo 7,
onde vai nos contar uma história que certa vez Jesus ele começou a enxugar os pés dos discípulos, a limpar os pés dos discípulos, e Pedro não entendeu por que Jesus estava fazendo aquilo. E a resposta de Jesus para Pedro foi assim, em João capítulo 13, versículo 7. Pedro, o que eu faço hoje você não entende. Entenderá. Essa mesma palavra, meus irmãos, dizer que mesmo que nós vamos estar passando por um momento tão difícil, um momento de dificuldade, aflição, primeiro, tudo que Deus faz, o que Ele permite acontecer com propósito, e segundo, o que está acontecendo hoje, talvez a gente não entenda o porquê, mas amanhã nós vamos entender. E a gente analisando a vida do apóstolo Paulo até então, nesse momento que ele estava vivendo ali na prisão, no cárcere, um momento de dificuldade, sendo que antes ele estava passando por um momento de bonança, até então o apóstolo Paulo ele poderia tudo isso. Qual é o propósito de tudo isso? E a palavra de Deus vai nos mostrar o propósito de tudo isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vai nos mostrar o porquê o apóstolo Paulo ele teve que passar por tudo aquilo nos versículos mais para frente. A partir do versículo 27 até o versículo 34, a palavra de Deus vai nos dizer assim, que do nada ocorreu um terremoto naquela prisão. E esse tamanho terremoto que veio, ele sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se a cadeia de todos. Soltaram as cadeias de todos. E o versículo mais para frente vai continuar nos dizendo que depois disso o apóstolo Paulo ele foi usado por Deus, e o carcereiro daquela determinada prisão, ele tentou se suicidar, mas o apóstolo Paulo chegou nele, levou o evangelho de Deus, o carcereiro se rendeu a Cristo, assim como toda a sua família. Então aqui nós podemos entender, analisando até o final dessa história, o propósito que Deus tinha. Mesmo que o apóstolo Paulo passou por aquele momento de dificuldade, de dor, Deus ele transformou aquele algo ruim em algo bom. E é isso que nós devemos entender. Deus ele permite diversas coisas ruins acontecerem. Se ele permite é porque ele vai transformar aquilo em algo bom. É o que nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 50, na história de José. José ele vai dizer para os seus irmãos: aquilo que vocês fizeram de mal a mim, Deus o tornou em bem. Da mesma forma que acontece em nossas vidas, meus amados irmãos. O mal que Deus permite que acontecer conosco, o sofrimento, a tribulação que Deus permite acontecer conosco, é porque sempre Deus vai fazer daquele mal algo maior. Muito maior. Nós nunca devemos questionar a Deus, mas em meio a um momento de tribulação, de angústia e dor, nós devemos sim clamar ao nosso Deus, nós devemos continuar exaltando a Ele, continuarmos cantando louvores ao nosso Deus, assim como o apóstolo Paulo fez. Certa vez, um determinado homem, ele conseguiu sobreviver a um naufrágio. E esse homem conseguiu sobreviver ao naufrágio após ele ter sido o único sobrevivente de tudo isso que aconteceu, dessa tragédia, desse naufrágio. Ele enxergou uma pequena ilha que estava perto dele. E ele chegando ali naquela ilha sozinho, ele foi o único sobrevivente desse naufrágio. Ele chegou naquela ilha e ele ficou feliz por ter encontrado aquela ilha, por ter saído salvo daquele naufrágio. E passado alguns dias ele ficou ali naquela determinada ilha, até que passado alguns dias ele fez uma cabana de madeira. Depois ele ficou ali diversos dias. E após ele ter feito essa cabana de madeira, nessa cabana ele se alimentava, nessa cabana de madeira ele tinha todo o conforto, estando na esperança que viesse chegar um navio, que viesse chegar alguém e o tirar daquela ilha. Até que determinado dia ele saiu da sua cabana e foi caçar. Chegando nesse determinado lugar que ele foi caçar, ele conseguiu fazer a sua caça. E quando ele voltou para a sua cabana, algo inesperado aconteceu. Algo que ele não esperava sucedeu. Quando ele chegou e avistou a sua cabana estava pegando fogo.
e saía muita fumaça daquela cabana. Então logo ele passou a questionar Deus, ele começou a conversar com Deus e questionando, dizendo assim, ó Deus, o porquê o Senhor permitiu tudo isso? Fiz aqui nessa ilha, no meio do nada, após o naufrágio que eu sobrevivi, era o único lugar que eu tinha para descansar, para me deitar, para me alimentar, e o Senhor permitiu que essa cabana viesse ser queimada, viesse acontecer essa catástrofe tão grande. E então, passado aquele dia, aquele homem dormiu, e enquanto menos ele esperava, no outro dia ele amanheceu com um som de um navio chegando até aquela ilha. E ele então logo abriu um sorriso no seu rosto, ficou todo feliz, pois a salvação, o socorro tinha chegado. Um navio o avistou e estava chegando até a ele naquela ilha para o socorrer. Após o navio ter chegado até ele naquela ilha, ele logo já chegou naquele navio, nas pessoas que estavam naquele navio e perguntou: como que vocês me avistaram? Como que vocês imaginaram que eu poderia estar aqui, que poderia haver vida aqui, que poderia haver algum ser humano nessa ilha, nesse meio do nada? E então as pessoas que estavam naquele navio responderam: nós só achamos vida aqui, nós só viemos aqui porque no dia anterior nós vimos uma grande cabana pegando fogo, nós vimos fumaça saindo daquela cabana, então nós pensamos, logo há vida neste lugar. Moral da história, meus amados irmãos, nós devemos sempre acreditarmos e continuarmos acreditando no nosso Deus. Assim como o exemplo dessa história, aconteceu algo de muito ruim, aquela cabana aquele mal, daquele pegar fogo na cabana, que surgiu um bem maior, que foi o socorro que veio para aquele homem, pois foi através do fogo daquela cabana, aquela dificuldade, aquele algo ruim que aquele homem passou em meio à ilha, da cabana que ele fez, que veio a salvação para ele, que as pessoas que estavam no navio enxergaram e souberam que eles estavam ali. Da mesma forma, na nossa vida nós vamos passar por dificuldades, por sofrimento, pode até mesmo de suceder da nossa cabana pegar fogo, isto é, pode suceder de nós passarmos por momentos difíceis, momentos de lutas, muitas complicações, mas nós devemos saber que dessa cabana que estará pegando fogo, dessa luta, dificuldade, Deus vai transformar ela em algo maior, a salvação virá. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver exatamente isso. Billy Graham, que foi um grande pregador batista do século XX, certa vez, ele disse assim, que o sofrimento ele faz parte da condição humana. Preste atenção no que Billy Graham disse. Ele disse assim, que o sofrimento ele faz parte do ser humano. O sofrimento faz parte. Nessa frase, citando assim, a chave o sofrimento ele faz parte da condição humana, a chave é como nós vamos vir a esse sofrimento. Se nós vamos nos distanciarmos de Deus em angústia, nós vamos se achegar a Deus e nos aproximarmos dele em total submissão e confiarmos nele, em que ele está no controle de tudo. Meus amados irmãos, que meio ao sofrimento que faz parte da condição humana, que da atitude e postura que nós podemos ter da chave do sofrimento. Essa segunda postura, que conforme a frase de Billy Graham vai nos dizer que em meio ao sofrimento nós vamos nos aproximarmos mais de Deus e sabermos que Deus ele está conosco e sabermos que Deus ele está no controle, mas que nunca nós viemos questionar a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele estava naquela prisão, ele não ousou questionar a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele foi açoitado pelas autoridades, pelo contrário, ele passou a glorificar a Deus, ele passou a orar, e daquele mal surgiu um bem maior. Da mesma forma é em nossa vida, nós nunca devemos questionar Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo 20, a palavra de Deus vai nos dizer
para questionar o Senhor teu Deus, e o porquê nós não devemos questionar Deus, mesmo por estarmos passando um momento tão difícil como esse do Covid-19, o porquê nós não devemos questionar Deus por estarmos passando por essa dificuldade tão grande. O porquê Deus ele é soberano. Não cabe ao homem questionar Deus. Deus nunca pode estar errado e nós certos. Sempre Deus estará certo e nós errados. Porque Deus ele tem uma visão ilimitada. Deus ele conhece o futuro. Ele sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus vai nos dizer que tudo aquilo que ele faz, a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a nossa atitude e ação para o nosso Deus nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor, deve ser aquilo que nós temos feito. Deve ser de espalhar o amor, de espalhar a esperança e de entendermos que Deus ele está no controle, que nós vamos sair desse momento de tristeza e que desse momento vai surgir algo maior. Às vezes nós só nos atentamos às coisas ruins, mas quantas coisas boas estão sucedendo através dessa doença? Quantas coisas boas estão sucedendo onde famílias estão mais juntas, onde as pessoas estão se amando mais, onde pessoas que são mais novas estão dizendo para aquelas pessoas que são mais de idade, eu posso ir no mercado para você, eu posso fazer isso para você. As pessoas estão tendo mais empatia um pelos outros. A igreja tem sido mais avivada. A igreja tem o evangelho através das redes sociais. Então nós devemos sempre se atentar ao lado bom. E ao lado ruim nós devemos entender que daquele mal Deus transformará em um bem maior. Que Ele está no controle. E que Deus ele não, vamos dizer assim, Deus ele não está distante, Ele está perto. Deus ele está conosco. Basta nós acreditarmos, nós confiarmos e sabermos que tudo estará dando certo. Que tudo vai acontecer conforme aquilo que ele planejou. Neste momento, eu gostaria que você estivesse fechando seus olhos, abaixando a sua cabeça. Nós estaremos fazendo uma oração, colocando diante a presença do nosso Deus todos os nossos anseios, todos os nossos pedidos, todos os nossos clamores. Eu gostaria que neste momento você estivesse fechando os seus olhos, abaixando a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração pelo nosso Brasil, nós vamos fazer uma oração pela nossa nação, nós vamos fazer uma oração pela vida de cada pessoa que está aqui presente, aqueles que não estão. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, esteja refletindo em tudo aquilo que nós tivemos nesse momento e se coloque diante da presença de Deus e diga assim: ó Deus, eu te agradeço, eu sou grato, pois o Senhor me concedeu mais um dia de vida, pois o Senhor tem me concedido saúde. Pode estar nesse mundo. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que se a nossa esperança estiver neste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E o porquê ele diz isso, meus amados irmãos? Porque a nossa esperança sempre deve estar nos céus. A nossa esperança sempre deve estar. O porquê o que o mundo tem a nos oferecer é ilusório. O que o mundo tem a nos oferecer são coisas que não pertencem a Deus, mas o que Deus tem a nos oferecer é algo eterno. Porque Jesus ele não nos ofereceu vida de bonança e vida de paz aqui. Pelo contrário, Jesus ele disse que no mundo tereis aflições. Entretanto, ele disse: mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Meus irmãos, nós devemos nos atentarmos à realidade. Não quer dizer que o porquê de nós sermos cristãos, que nós não vamos passar por sofrimento e dor. Nós vamos passar sim por sofrimento e dor. Todavia, nós devemos. Se o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele veio aqui na terra e ele passou o sofrimento, ele morreu na cruz, a maior morte que poderia ter, o maior sofrimento, o porquê nós que somos falhos e pecadores não iremos passar por sofrimento. Então por isso que nós devemos ser gratos a Deus, que se nós estamos aqui com saúde é porque isso é graça, favor e merecido. Se nós E esse propósito, conforme diz 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comeis, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. O propósito de eu e você estar aqui vivo é de nós glorificarmos o nosso Senhor Deus, é de nós dizermos para as pessoas que mesmo em meio à dor, Deus está com elas, que mesmo em meio à dor, Deus
está ali trazendo, e Ele irá trazer uma solução. E mesmo que essa solução não venha a ser conforme nós esperamos, Ele continua sendo Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele trazer a cura, se Ele não trouxer, Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. E a sua vontade, Ele é boa, perfeita e agradável. Deus Todo-Poderoso, continuando em Tua presença, nós agradecemos ao Senhor por esse momento singular, esse momento ímpar de podermos estar aqui falando com o Senhor. Eu agradeço a Ti por todas essas pessoas que estiveram aqui acompanhando esse momento de reflexão da Tua Palavra, e nós colocamos perante o Teu altar a vida da nossa nação, nós colocamos perante o Teu altar a vida do nosso país, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor para que em nome de Jesus, que é boa, perfeita e agradável seja feita sobre o Covid-19, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja confortando cada pessoa, que o Senhor esteja confortando cada família que perdeu seus entes queridos, que o Senhor, ó Pai, esteja protegendo cada um. E nós cremos, ó Pai, ó Deus, que dias melhores virão, ó Pai. Ó Deus, e haja, ó Deus, o que houver, ó Pai. Haja, ó Deus, o que acontecer daqui pra frente, se for coisas boas e ruins, que nós viemos continuarmos adorando ao Senhor, porque tudo, ó Pai, é para a Tua glória, ó Pai, porque o Senhor tem a capacidade de fazer algo ruim se tornar em um bem maior, e que nós viemos continuar, ó Pai, entendendo a Tua soberania, pois o Senhor é um Deus soberano, um Deus que está no controle, e nada foge dos Teus planos, ó Pai. Tudo que o Senhor faz é com um propósito, ó Pai, e não quer dizer, ó Deus, que nós não viemos enxergar um propósito em determinado algo. Nós devemos enxergar um determinado propósito em um determinado sofrimento, que o Senhor não tem um bom propósito. Pelo contrário, ó Pai, o Senhor tem, ó Pai, ó Deus, bom propósito. Até que existe um bom propósito, até mesmo em meio a sofrimentos, em meio a dor, que nós não, ó Deus, entendemos o porquê. Isso não quer dizer que o Senhor tem um bom propósito. O Senhor tem um bom propósito sim, ó Pai, porque o Senhor tem uma visão ilimitada, o Senhor conhece o futuro, e o Senhor sabe de todas as coisas. Por essa razão, nós devemos continuarmos nos submetendo à Tua soberania, nos submetendo, ó Pai, ó Deus, a maravilhosa graça do Senhor, nos submetendo à Tua vontade, porque só o fato de estarmos expiramos, ó Deus, ó Deus, um grande motivo de nós louvar e agradecermos ao Senhor, e entendemos que enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, para vivermos a Tua vontade e não a nossa. Essa oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, que Deus venha ter, em nome de Jesus, alcançado, tocado tão precioso. Obrigado a todos que estiveram acompanhando. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas venham ter acesso àquilo que nós tivemos aqui refletindo a respeito da palavra de Deus. Nós aqui da Igreja Batista de Liberdade, no DF, todos os dias nós estamos aqui online, às 19 horas da noite, na momento específico, onde nosso amado pastor Gerson fez aí uma escala de todos os dias às 19 horas, um determinado pastor e seminarista está aqui trazendo a palavra de Deus. Então você está convidado para estar aqui juntamente conosco amanhã, onde um determinado pastor e seminarista estará aqui, e nós vamos continuar juntos, adorando o nosso Deus, nos mantendo firmes, pois se nós estamos bem é porque Deus nos concedeu esse privilégio para trazermos a esperança àqueles que não estão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um abraço a todos que estão aqui conosco, um abraço a todos aí de Birigui, a meu pai, a minha mãe, outras pessoas, o meu amado amigo Eliel, tantos outros, todas as pessoas aqui da Igreja Batista Liberdade, de outras igrejas que estiveram nos acompanhando. Um abraço a todos, que nós vamos continuar firme, como a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Isso que nós estamos fazendo não é vão. Deus estará com certeza nos recompensando e nos trazendo a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vão ser alcançadas, confortadas e tocadas pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Deus abençoe a sua vida.